Bom, mostrar esse caso aqui, que é uma condição isolada, tá? O que acontece? Esse molar, essa paciente compareceu com uma coroa quebrada. Quebrada porque não havia um espaço oclusal suficiente, né? Muita irritação, muita inflamação gengival e bem subgengival, tá? O que acontece? Uma raiz que já foi tratada muitas vezes, tratamento endodôntico, pino que caía, né? Então eu fiz aqui, eu utilizei 3 condutos aqui para fazer esse núcleo de preenchimento e dessa forma resolvemos aí testar mais uma chance para esse dente antes de mudar para o nível de implantes, tá? Bom, fiz o preparo, fiz o acabamento, né? Foi após essa fotografia. O interessante seria fazer um preparo no estilo Bopt, porém nesse dia, a paciente vem de longe, nesse dia eu não tinha broca para isso. Então eu utilizei uma broca 3215 que para fazer um chanferete nesse preparo, tá? E aí fiz o escaneamento, mas olhem só, o nível de sangue, a quantidade de sangue era tanta que não foi possível escanear. Eu utilizei o scanner padrão da Medit, que é o i600, que é o líder de vendas. Eu tenho aqui todos os scanners, tenho o i700, tenho o i900, porém eu produzo muito conteúdo, atendo muitos pacientes com um scanner desse aqui. Mas, independente do scanner que fosse, não seria possível escanear nesse momento por conta de tanto sangramento. E a paciente era de outra cidade, ela viria para cá somente em 2 oportunidades. Essa oportunidade e a outra para cimentar, né? Quando colocamos aqui no quadro de monocromático, temos então, olha aqui, a vista do chanferete que eu fiz, tá? E olha, impossível fazer esse escaneamento. Bom, eu, como tenho base, uma boa base analógica, no meu tempo de graduação, eu sou formado há 20 anos, eu moldava muito com casquete, né? Embasava com resina acrílica e ocava esse casquete, colocava mercaptana e fazia então um molde isolado de cada preparo. Porém, eu não utilizo mais a mercaptana há muito tempo e não daria tempo de comprar esse material, então eu acabei utilizando a ideia de reembasar bastante, umas 3 vezes pelo menos, o provisório dela, ó, tá aqui preso nesse microbrush, deixei bem reembasadinho e com excesso, né, fazendo com que a resina fosse até o mínimo de sulco, sulco gengival que esse dente, esse elemento dentário tem, tá? E aí, olha só, eu resolvi escanear essa coroa. Por quê? Porque eu moldei muito bem com o acrílico. Eu sei que o acrílico não molda tão bem, o acrílico tem o problema da contração, que é um polímero, mas eu não tinha o molde e eu jamais deixaria essa paciente numa condição ruim. Então eu sei o que é uma coroa bem adaptada. Eu resolvi arriscar, escanear o provisório, para depois levar essa malha que foi escaneada junto a essa malha do escaneamento com sangramento. Para que isso fosse possível, em pré-operatório, eu escaneei o provisório em posição. Abri uma janela nova, que é o dados adicionais, e vou escanear o provisório. Por isso que eu prendi ele aqui no microbrush. Vamos fazer esse escaneamento agora. Bom, é importante que esse escaneamento ele seja feito aqui, ó, nessa opção, que é o escaneamento de molde, tá bom? Então eu vou ativar ele e aí eu vou fazer o escaneamento do meu provisório, que foi reembasado, muito bem reembasado, que moldou bem esse preparo, tá? E eu prendi com resina flow e um microbrush, eu cortei o microbrush de modo que aumentasse a área de superfície dele, né, com o provisório, e pinguei aqui resina flow e fotopolimerizei. Sem adesivo, sem nada, porque eu vou remover essa resina flow da minha coroa de acrílica de forma fácil, tá? Então, ó, eu vou posicionar o meu scanner
de frente ao oclusal, tá? E depois eu vou descer aqui para os meus dedos, ó. Meus dedos vão ajudar na topografia. Então, olha só. Olha lá, ele já encontrou a parte interna do preparo. E agora eu vou escaneando em direção aos meus dedos, ó. Tento manter a minha mão o mais parada possível. Olha lá. Então eu faço uma volta de 350, passando pelos meus dedos, que vai ajudar na topografia, porque senão o scanner vai se perder. Lembrando que eu estou utilizando o Medit i600, que é o scanner de entrada da Medit, e que para mim já é um excelente scanner. Aí. Pronto. Desligo. E agora eu desativo esse modo de impressão. Ó, tenho a certeza que copiou tudo, inclusive aquela área aqui de resina acrílica que entrou pelo suco gengival. Então eu vou desativar aqui o meu escaneamento de impressão e agora eu tenho a malha ao contrário. Agora é só salvar, tá? Bom, tenho aqui os meus arquivos já renderizados e agora eu vou abrir o meu Medit Design. Olha lá, Medit Design aqui, abro ele. E agora vou arrastar os arquivos. O que é necessário aqui para mim? Ó, o provisório que eu escaneei fora da boca, o provisório montado na arcada e a minha arcada que estava com sangue que não foi escaneada, tá? Aperto aqui confirmar. Tudo veio para cá agora, ó. Notem que o provisório está desalinhado com os demais arquivos. E eu tenho alinhados os arquivos da maxila, que estava com sangue. Vou colocar aqui, ó, em modo de exibição monocromático. Ó, né? Então ele preencheu os buracos aqui sozinho no momento de salvar. E eu tenho alinhado junto aqui a minha maxila com o provisório montado, tá? Então agora eu tenho que levar isso para cá. Então a primeira coisa, para não perder esses arquivos dados adicionais, eu vou duplicar ele. Antes de duplicar, vamos dar nome, tá? Então, vou colocar aqui, ó, renomear. Vou colocar aqui, ó, prov invertido. E eu vou duplicar, ó, duplicar com o botão direito aqui. Eu vou dar um novo nome, vou escrever aqui preparo. Por quê? Eu vou recortar essa parte externa do provisório. Aí, preparo, tá? O que eu preciso agora, vou te mostrar, ó. Eu vou deixar escondido todos os arquivos. Eu quero essa parte interna aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou recortar o que está por fora. Mas, como essa malha está virada ao contrário, eu acho que não dá para recortar. Vamos tentar com o pincel. Ó, pincel. Vou passar aqui, ó. Não, ele não deixa possível recortar, ó, tá? Então a gente vai ter que inverter novamente essa malha. Onde? Aqui embaixo, ó. Reverter dados. Eu vou clicar aqui nela, que é o nome de preparo. Confirmo. Aí, reverteu. Agora eu venho aqui, ó, em ferramenta de recorte. Ó, e agora eu consigo fazer a seleção. Então vamos fazer a seleção um pouco aquém da borda cervical. Ó, quase que tocando na borda cervical. Aí, ó. Olha só. Tá? E eu venho aqui nesse momento na lixeira, ó. Aperto lixeira, ó o que acontece, ó. E eu tenho agora a minha parte interna, que é o preparo. Tá?
Então eu vou agora recortar isso que está fora, onde? Polilinha, ó. Eu aperto aqui na polilinha, clico com o botão esquerdo e olha só, eu vou rodear tudo isso aí, ó. Aí. Agora o botão direito selecionou e eu vim aqui na lixeira, tá? Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma malha, que é a minha malha inerte, que está do que seria o formato do preparo. Então eu preciso reverter isso aqui novamente. Aí eu venho aqui, ó, reverter dados e clico aqui nesse botão. Pronto. Reverter o que eu tenho aqui? Eu tenho o meu preparo, mas eu continuo com a minha maxila desalinhado, ó. Eu tenho que trazer agora, ó, tudo isso aqui para cá. Como que eu vou trazer? Eu venho aqui, ó, modo de alinhamento, eu tenho a minha referência, eu tenho o meu alvo, tá? Quem que é a minha referência? São as duas maxilas que já estão alinhadas. Então eu vou pegar uma delas só que está com o provisório montado e eu vou jogar para referência. E o meu alvo são os arquivos que eu quero que mude de posição, né? Que são o meu preparo e o meu provisório aqui invertido, ó. Apertei o Command, no caso do Windows seria o Shift, para selecionar os dois. Trago aqui e aperto confirmar, ó. Mas o que acontece? Eu não vou conseguir trazer isso para cá porque essa minha malha aqui está inerte, certo? Mas vamos lá, vou testar para vocês verem, ó. Eu vou alinhar áreas selecionadas, ó. Eu vou clicar aqui, ó, tanto nas cúspides palatinas como nas cúspides vestibulares. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó, aqui e aqui. E vou apertar OK. Aí não foi, tá? Então vamos voltar lá em ferramenta de edição e eu vou reverter o dado desse provisório para ficar com a malha, aí, essa malha que não é inerte, né? A malha que é editável. E faço agora a mesma coisa, ó. Alinhar dados selecionados. Eu não precisei voltar naquele alvo e referência, ó, porque está tudo aqui já, ó. Tá vendo? Já é essa seleção que a gente fez previamente. Então vamos lá, ó. Alinhar áreas selecionadas, ó. Vou fazer isso aqui na palatina e eu vou fazer na vestibular, ó. Palatina, vestibular. E vamos dar um OK. Olha lá, e alinhou, tá? Agora eu vou desativar aqui. Vamos deixar aceso somente o provisório fora da boca e o provisório dentro da boca. Vamos conferir que alinhou. Nessa ferramenta aqui, ó, modo de medição. Eu venho aqui, ó, criar secção. E agora com o botão esquerdo, ó, eu faço isso, ó, aqui e aqui. Aí vamos dar um zoom. Olha só, bem alinhadinho, ó, ó, a maxila com o provisório, tá? Então deu tudo certo. Agora eu vou fazer o seguinte, vou deixar aceso somente o meu preparo e a minha maxila que estava com o preparo sangrando, com a gengiva sangrando. Eu vou recortar toda essa área, ó. Estou aqui na polilinha. Feito aqui o recorte do preparo que tem sangue na maxila, agora eu preciso fazer uma coisa, ó. Eu vou fazer o preenchimento do buraco nessa ferramenta aqui, ó, preencher buraco, tá? Ele encontrou esse buraco, eu aperto aqui aplicar, fechou. E tem que fazer a mesma coisa no preparo, mas eu não quero perder esse arquivo, ó. Eu vou duplicá-lo, então, ó. Eu venho aqui, ó, preparo, tem que desativar aqui, ó. Desativei, botão direito, eu duplico. E agora sim eu venho aqui em ferramentas e eu vou também preencher esse buraco, ó. Olha lá. Certo? Preencheu. Agora eu vou ligar aqui minha maxila, né? Olha lá, eu estou vendo aqui, eu estou enxergando toda a terminação. E agora então eu vou fazer a booleana. Olha aqui. Aqui embaixo, booleana, booleana união. União. E eu vou escolher esses dois arquivos que foram preenchidos. Ponho confirmar. E agora eu vou dar o nome aqui, ó.
maxila, que seria o molde funcional. Desativa booleano. Olha lá, prontinho. Eu tenho aqui o meu preparo. Pô, mas eu não tenho antagonista. Tem sim. Ó, eu venho aqui, ó, desativo aqui ferramentas. Eu venho importar arquivos Medit Link. Eu vou selecionar a mandíbula e confirmo. Olha lá. Tá bom? Aqui, tudo isso que eu fiz para vocês, qual é o sentido disso? É que vocês entendam o que é malha, tudo que a gente consegue alinhar, o que é possível a gente inverter, tá? Se vocês vão fazer um trabalho de cerâmica, vai terceirizar o laboratório, apenas escaneie o provisório na maxila e o provisório fora da boca, tá? E pode escanear o preparo também sem fio retrator, só para depois ficar mais fácil você editar a parte interna e fazer a deleção do preparo. Por que eu estou falando isso? Porque o laboratório ele tem o software dele, ele vai fazer os alinhamentos. Então tudo isso aqui que eu estou falando para vocês é de uma forma didática para vocês aprenderem mais sobre odontologia digital, tá? Então vou mostrar aqui a finalização do caso. Ó. A paciente voltou na próxima sessão. Então tá aqui, ó. O modelo foi impresso pelo laboratório, porque eu pedi cerâmica. O laboratório também imprimiu o troquel e me mandou uma coroa de cerâmica sobre esse troquel, tá? Então, ó, no troquel está bem adaptada. Nessa segunda sessão eu removi o provisório. Olha como o aspecto gengival melhorou bastante, porque eu reembasei ele várias vezes, instruí o paciente a passar fio dental, porém, a paciente, né? Porém, ela me disse que não passou. Mesmo assim, está bem bonita a gengiva, tá? Coloquei a peça em posição e radiografei. Então o que a gente vê? A gente vê aqui a adaptação dos bordos. Que mais? Eu peguei uma sonda exploradora bem fina e eu passei nessa interface. Ela passou sem travar. Todos nós sabemos que na literatura o clinicamente aceitável é 120 micras de gap e que uma sonda cairia aí. Então, a minha sensação clínica, fazendo a raio-x e passando no explorador, é que esse trabalho está super bem adaptado. Foi confiável o que eu fiz com o provisório. Tá certo? Essa radiografia foi antes da cimentação. Eu apoiei a coroa com uma espátula, tá bom? Depois eu cimentei, não consegui isolar, porque está um subgengival. Coloquei fio retrator, né, anestesiei para diminuir o fluxo e higienizei bem esse preparo com pedra pómez, uma escovinha, e fiz hibridização dessa dentina com um adesivo autocondicionante, no caso foi o Killer Feel, e fiz a cimentação com cimento dual. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.